Olá, gente. Meu nome é João, eu sou tutor de História e Sociologia. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de História do Brasil, que tem como tema Brasil Colônia, tá? Não vai ser a única aula de Brasil Colônia, a gente vai ter ainda na semana que vem a outra, mais uma aula dentro desse escopo, mas essa é a primeira e talvez a mais importante delas, porque ela aborda os conceitos mais elementares, mais basilares para a gente entender esse período e que cai muito na prova do Enem, tá bom? Na aula passada a gente já tinha começado a discutir o processo de implantação do sistema colonial no Brasil, não foi? E hoje a gente vai discutir em especial a economia no período colonial. Para a gente iniciar esse tema, a gente precisa lembrar daquilo que a gente já havia discutido, que é a lógica mercantilista e como esse mercantilismo interfere na lógica, na prática colonial, através do exclusivismo metropolitano, que a gente vai conhecer como Pacto Colonial. O que é que isso significa? Isso vai significar que, no Brasil, tudo que for produzido durante o período colonial vai ter que passar por Portugal. A abertura dos portos só vai acontecer em 1808. Então, até lá, segue esse exclusivismo metropolitano, que vai dizer que tudo que é produzido no país tem que passar por Portugal. E de Portugal isso pode ser encaminhado para outras regiões, mas há uma exclusividade da produção, do escoamento da produção para Portugal. E é nesse contexto que vai se estabelecer a economia açucareira, que é o grande motor do Brasil colônia, certo? A gente precisa entender primeiro por que açúcar, né? Por que a economia foi pautada pelo açúcar por tanto tempo. Na realidade, havia uma confluência de fatores, né? Uma delas é a demanda. Havia uma demanda na Europa pelo açúcar que tinha um preço bastante elevado, né? Porque o açúcar era uma especiaria. Então, havia uma busca, uma demanda muito grande, e como essa demanda era grande, o preço acabou ficando elevado. E havia também uma outra questão que deve ser considerada, é que havia por parte da coroa portuguesa um certo domínio da técnica, né? Porque o Reino de Portugal já lidava com a produção do açúcar na África. Então, havia um certo domínio, uma certa primazia da técnica que facilitava a implantação daquele sistema, que é um sistema muito complexo, exige um investimento muito forte. Não é à toa que a participação da Holanda, que a gente vai ver mais em breve, nesse processo é tão importante, porque o investimento para que se mantenha um engenho, que é o núcleo produtivo do açúcar, é muito alto, não é? E essa necessidade de investimento também acabou sendo um fator a ser considerado nessa equação, além da necessidade de uma numerosa mão de obra, não é? Que vai ser compensada com o modelo escravocrata. Como eu falei, havia uma participação holandesa. Essa participação se dava via financiamento, empréstimos, mas eles faziam todo o processo de transporte, refino e comercialização do açúcar na Europa. Então eles tinham uma participação muito intensa e a margem de lucratividade dos holandeses nesse processo chegava a ser de 70%, enquanto os produtores locais, os senhores de engenho, lucravam 5% nessa produção. Então a Holanda não só era uma peça fundamental, como ganhava muito com esse processo de refino e comercialização do açúcar. A gente vai entender o engenho, essa unidade produtiva e social da produção açucareira, como uma unidade como um sistema bastante complexo que precisa ser compreendido. Uma primeira observação que eu faria é de que normalmente a gente entende essa dicotomia escravo e senhor de engenho, mas a gente esquece que existiam trabalhadores livres também trabalhando nesses engenhos. Até porque o trabalho era bastante especializado, então precisava de certos trabalhadores mais técnicos que compreendessem essas etapas produtivas e conseguissem liderar esse processo. Então, entre os escravos e o senhor de engenho, havia caldeireiro, mestre menor, oleiro, carpinteiro, escrivão, mestre de açúcar, enfim, uma série de trabalhadores que não eram escravizados
e que eram essenciais para formar essa unidade social do que era o engenho. E na questão da unidade produtiva, bem, a gente sabe que existe etapas de produção, né? Desde da fábrica, dentro da fábrica, que seria moenda, caldeira, casa de purgar, secagem e embalagem do açúcar. Essas seriam as etapas de produção, que é algo que a gente não precisa fixar, mas que a gente precisa entender que era uma produção complexa, não era simples. E dentro da separação do território haviam as áreas de plantio, canavial e plantação de subsistência, que era feito pelos próprios escravos, para a manutenção da sua subsistência, além de uma reserva florestal e uma pequena pastagem, certo? A sociedade colonial vai ser uma sociedade complexa. O modelo produtivo a gente sabe que é o plantation, essa palavra é repetida para sempre. Uma dica para a gente decorar, entender, né, fixar bem esse modelo de produção são 4 letrinhas formando uma palavra M-E-L-E, MELE. E aí a gente vai ter monocultura, escravidão, latifúndio e exportação. São as características do modelo de plantation. Monocultura, o cultivo de uma única produção, né? No caso seria a cana-de-açúcar, nesse caso brasileiro. A escravidão, que é onde está ancorada a mão de obra, que era uma mão de obra que precisava de muito volume, então a escravidão acabava sendo uma resposta fácil a isso. Latifúndio, grande propriedade, e exportação, isso é, a produção era sempre voltada para o mercado externo, não para o consumo interno, sempre por meio desse exclusivismo metropolitano e do intermédio da Holanda, que tinha um papel muito importante nesse processo. Uma última coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar do açúcar ser muito importante na economia colonial, não era o único produto que existia, tá? E aí a gente vai ter que lembrar de principalmente um deles que cai muito em prova, que são as drogas do sertão, né? Essas drogas do sertão começaram a ser exploradas pelas missões dos jesuítas, na região norte do país, tá? O trabalho era feito majoritariamente por indígenas e era também voltado para o mercado externo, né? Havia uma certa valorização dessas especiarias, dessas drogas, na Europa, então era voltado para o mercado externo. Não só as drogas do sertão, haviam outros produtos, o tabaco é um deles, também para o mercado externo. O tabaco servia inclusive de moeda de troca no comércio de escravos, então ele ia nessa lógica de comércio para a África e para a Europa, na lógica de consumo. Havia também o algodão, que era para consumo interno, tá? Para fazer roupas, enfim. Geralmente era de forma mais rudimentar mesmo, não havia nada de tecido fino, por exemplo, sendo produzido, dificilmente isso ocorria. Era mais para o consumo básico interno. E a pecuária, que é uma atividade importante durante o período colonial e que servia de suporte de início à lógica do canavieira, né, da produção do açúcar, servindo, por exemplo, o gado servia de meio de transporte, mas também a própria manutenção da subsistência daquela sociedade canavieira. E depois, com o surgimento da mineração, essa pecuária vai se deslocar, não se deslocar, ela continua no Nordeste, mas ela vai ganhar muita importância no sul do país, novamente como servindo de suporte à atividade da mineração em Minas Gerais, não é, para a subsistência do povo, já que a atividade econômica estava toda concentrada na mineração. Basicamente é isso que a gente precisa lembrar em relação à economia do período colonial, pelo menos nesse primeiro momento. A gente vai ter que falar mais de mineração mais na frente, mas aí fica para a próxima aula, tá bom? Além de café, enfim, ainda tem muita história, mas por enquanto a gente vai fixar nisso aqui e vamos resolver algumas questões. A primeira questão de Enem, todas as questões são do Enem, vai dizer o seguinte: em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. Então perceba que é uma comparação aí, como se alguém que tivesse, nesse caso os escravos, né, porque ele fala em um engenho,
sois imitadores de Cristo. Então, a comparação entre a situação do Cristo crucificado e a do escravo no engenho. A sua cruz foi composta de 2 madeiros e a vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer e vós famintos, Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então perceba que o texto faz uma comparação entre a situação do Cristo crucificado e a situação dos escravos no engenho, em relação ao martírio, em relação ao sofrimento, a cruz que se carrega, enfim, é feita uma série de comparações. Vamos ver o que diz a questão. O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e, letra E, não é? O trabalho dos escravos na produção do açúcar. Perceba que esse é um texto que a lógica interpretativa já resolve, né? Se a gente analisar bem o texto como a gente fez e correr para as alternativas, a gente vê que é muito fácil resolver, mesmo que a gente não tenha estudado tanto o assunto. Esse é o que eu sempre tento passar para vocês aqui nessas aulas, não é? Que é possível a gente estudar pouco, ser econômico em relação ao tempo que a gente tem para estudar e se dedicar à atividade interpretativa. Às vezes a gente lê o texto, vê que é um assunto que a gente não tem muita habilidade e a gente já quer pular, acha que não vai conseguir resolver. E veja como a gente consegue resolver com um trabalho bem feito de interpretação. Vamos ver as outras alternativas. Há uma relação entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar? Não. A função dos mestres de açúcar durante a safra? Não. O sofrimento dos jesuítas? Não. O papel dos senhores na administração dos engenhos? Não. Com certeza não. Ele fala do sofrimento no engenho. O único indivíduo que sofre no engenho dessa forma, a ponto de ser comparado com Cristo crucificado, são os escravos. Então, a letra E, o trabalho dos escravos na produção de açúcar, é a mais adequada. A segunda questão, também de Enem, vai dizer o seguinte: dos senhores dependem os lavradores, que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. Ou seja, os lavradores dependem dos senhores, porque têm terras no engenho desses senhores arrendadas. Há uma relação de dependência aí. E quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados, ainda dos que não têm a cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço que para isso receberam. Tá, então fala aí dessa lógica dos senhores possuírem desses lavradores que não possuem terras, não possuem o aparato necessário para a produção e dependem dos senhores de engenho para realizar o seu cultivo. Segundo o texto, a produção açucareira no Brasil colonial era a. Baseada no arrendamento de terras para a obtenção da cana a ser moída nos engenhos centrais. Não sei. Letra B. Caracterizada pelo funcionamento da economia de livre mercado. Não. Letra C. Dependente de insumos importados da Europa nas frotas. Não depende de insumos importados da Europa, definitivamente. Não é isso que fala o texto. Marcada pela interdependência econômica entre os senhores de engenho e os lavradores de cana. Perfeita essa alternativa. Letra E, sustentada no trabalho escravo desempenhado pelos lavradores de cana em terras arrendadas. Os lavradores de cana não são escravos, somente se diferenciam dos senhores de engenho nessa lógica de posse, né? Mas são trabalhadores livres. Então é isso, né? A gente fica com a letra D, que é muito clara. Novamente, a interpretação do texto já é bastante suficiente para entender. Marcada pela interdependência econômica entre os senhores de engenho e os lavradores de cana. Exatamente essa relação que se estabelece no texto. A questão 3 vai dizer o seguinte: as convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando da sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação de sua alma, e deviam curvar-se às doutrinas religiosas de seus mestres.
Perceba, uma negação da religiosidade dos negros escravizados. Isso porque a expansão marítima que deu origem ao colonialismo no Brasil não é só uma expansão territorial, como também uma expansão religiosa, cultural, europeia, católica. Então, óbvio que a expressão da religiosidade desses negros não era permitida. Iemanjá, mãe de numerosos outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, e Nanã Burucu, a mais idosa das divindades das águas, foi comparada a Santana, mãe da Virgem Maria. Então aí é explicado um pouco dessa lógica de sincretismo religioso das religiões afro-brasileiras, né? Quer dizer, quando da impossibilidade de se efetivar o culto às divindades africanas, os negros escravizados faziam essa mistura dos elementos católicos com os elementos das religiões africanas para conseguir, de forma mascarada, manter o culto das suas divindades. Isso é o que a gente entende como sincretismo religioso. O que é que a questão diz? O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para, letra C, preservar as crenças e a sua relação com o sagrado. Novamente, uma questão muito simples, a gente não precisa nem ler as outras alternativas. O texto sempre muito claro em apontar a resposta. Basta a gente ter uma interpretação crítica, conseguir entender exatamente aquilo que o texto trata e fugir dos distratores. Nenhuma alternativa está certa se ela não dialoga exatamente com o que está posto no texto. A questão 4 já vai entrar um pouco nessa segunda parte do conteúdo que a gente viu, quando a gente foge um pouco dessa lógica açucareira e entende quais são as outras atividades econômicas que funcionavam na colônia, né? E aí, pelo visto, ela vai dialogar um pouco com essas drogas do sertão. Vamos ver o que diz o texto. Leia o texto a seguir. Drogas, o dicionário Moraes e Silva apresenta como significado de droga todo o gênero de especiaria aromática, tintas, óleos, raízes oficinais de tinturaria e botica. As drogas do sertão ficaram conhecidas na historiografia como produtos nativos ou aclimatados do Amazonas, Pará e Maranhão, muito procurados na Europa como drogas medicinais, temperos ou tinturaria. Tá, ele faz uma explicação ali do que seriam essas drogas do sertão. A exploração das drogas do sertão pelos jesuítas na região amazônica no período colonial nos permite compreender a possibilidade de conciliação de interesses diversos nos processos de ocupação da América. Perceba, interesses diversos, e aí quando ele fala de interesses diversos, ele vai citar exatamente a exploração pelos jesuítas. Então, provavelmente ele vai opor o interesse dos jesuítas na exploração das drogas do sertão com o processo de ocupação da América, que é eminentemente econômico europeu. Vamos ver o que ele diz. Na situação apresentada, pode-se observar a relação entre os interesses. Vamos lá. A relação que se estabelece entre os interesses. Veja que ele opõe a ocupação da América e a exploração das drogas do sertão pelos jesuítas. A relação seria entre os interesses cultural cristão e social indígena? Não. Cultural cristão até faz sentido, mas social indígena, de forma alguma, interesse indígena está representado nessa dicotomia. Econômico europeu e religioso cristão? Boa alternativa. Provavelmente é essa. Vamos ver as outras. Reformista protestante e político lusitano? Não, reformista protestante não faz sentido aqui. Expansionista ibérico e renascentista europeu, também diverge bastante. Letra E, moralista luso e mercantil britânico. Vamos ficar com a letra B. Os interesses seriam o interesse econômico europeu no processo de colonização e religioso cristão nesse interesse jesuíta, dos jesuítas, pela exploração das drogas do sertão. Né? O texto, novamente, entrega tudo, a gente não precisa recorrer ao conteúdo. A questão 5 vai dizer o seguinte. Primeiro ela vai apresentar em um gráfico, não é? Onde a gente vai ter em azul açúcar, em amarelo laranja ouro e em verde outros produtos secundários. E aí a gente vê o açúcar, né? Muito forte desde sempre, depois perdendo um pouco do espaço.
o ouro em uma ascensão aí até o século XVIII, depois uma queda. Enfim, vamos ver o que a questão diz. A economia colonial brasileira foi orientada sobre dois pilares, a mineração e a atividade açucareira. A gente consegue entender isso pelo gráfico. Porém, a dinâmica econômica existente da América Portuguesa permitiu o aparecimento de outras atividades conforme os dados anteriores. De fato, há um crescimento dessas atividades secundárias. Assim, a observação do gráfico nos permite concluir que, letra A, a mineração, a partir do século XVIII, foi a atividade econômica mais rentável do período colonial. Vamos voltar. Século XVIII, mineração, não. Século XVIII ainda tem o açúcar como atividade principal. A mineração é muito forte, mas o açúcar ainda é a atividade principal. Letra B. A cana-de-açúcar foi a única atividade produtiva desenvolvida no Brasil do século XVI. A gente sabe que não. Não é no século XVI, não é, a única atividade produtiva não era o cana-de-açúcar, não era o cultivo da cana. Havia também a extração do pau-brasil, por exemplo, que era uma atividade super importante. Letra C. As atividades complementares aos eixos principais da economia apresentaram elevação constante no período colonial. Boa alternativa, o texto, inclusive, da questão fala sobre isso. Letra D. A economia açucareira foi marcada por uma contínua expansão entre os séculos XVI e XVIII. Não é verdade, não houve uma contínua expansão. Aliás, é uma queda brusca ali entre 1650 e 1700, né? Letra E. A mineração não se caracterizou por um sistema de ciclo econômico, visto a sua constante expansão. Novamente, não houve também na mineração constante expansão nesse gráfico. Então, a gente vai ficar com a letra C, que se refere ao crescimento das atividades complementares no período colonial. Uma coisa que a gente discutiu antes e que a gente consegue perceber pelo gráfico. Novamente, a interpretação sendo suficiente para a gente compreender muito do que diz a questão. Antes da gente continuar respondendo as questões, a gente vai dar uma revisão numa segunda parte desse conteúdo, que se refere ao domínio espanhol e às invasões holandesas no Brasil colonial, tá bom? Primeiro que a gente precisa recordar, revisar, vai ser o processo de União Ibérica, tá? O que foi que aconteceu, lembrando rapidamente. Reino de Portugal teve uma crise sucessória, dinastia Aves vai acabar, vai gerar uma crise sucessória em relação ao trono. Filipe II, rei espanhol, vai se aproveitar desse momento e, com o apoio da nobreza portuguesa, vai tomar a coroa portuguesa para ele. Daí se instaura uma união entre os reinos de Portugal e Espanha, que a gente chama de União Ibérica. Tá bom? Só que aí o que é que vai acontecer? Nesse mesmo período, a Holanda estava num processo de independência da Espanha, correto? E esse processo se confirmou. A Holanda, de fato, ficou independente da Espanha, só que a Espanha emitiu uma série de embargos, uma série de boicotes, de medidas de boicote contra a Holanda para evitar o seu desenvolvimento, para evitar o seu progresso. Então, os holandeses decidiram se vingar, não é? Uma dessas medidas da Espanha, que na época controlava o Reino de Portugal através da União Ibérica, foi excluir a Holanda do processo da produção e comércio do açúcar. E aí, a Holanda, como resposta, vai fundar a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, que vai ter como objetivo principal invadir o Nordeste brasileiro e tomar a produção do açúcar, como uma resposta a essa medida de boicote do Reino Espanhol, certo? Essa é uma história que a gente já conhece. Isso vai resultar nas invasões holandesas. São duas invasões. A primeira invasão vai ser a Salvador, na Bahia, e por causa da resistência não vai dar muito certo, essa tentativa vai ser frustrada. Mas vai haver uma segunda invasão holandesa em Pernambuco, e essa sim vai ser muito mais bem sucedida. Ela vai ter duas fases. A primeira fase vai ser uma fase de conquista, que vai durar 7 anos, entre 1630 e 37, e ela vai ter muita resistência, vai ser um processo duro, mas que vai ser consolidado numa fase de acomodação entre 37 e 44. É nessa fase de acomodação que vai acontecer o governo de Maurício de Nassau.
E nesse governo, que é o que a gente vai chamar de período nassoviano, vai haver uma aliança entre Nassau e os senhores de engenho. Vai haver uma série de concessões, de empréstimo, de, enfim, incentivos econômicos. Vai haver um grande investimento na cidade do Recife, que vai virar do ponto de vista arquitetônico, artístico, urbanístico, vai se tornar uma cidade de referência no Brasil, tá bom? Nesse período de acomodação. O problema é que esse período acaba de acomodação, vai haver uma cobrança dos empréstimos que foram feitos anteriormente aos senhores de engenho, e isso vai gerar muita revolta e instigar um sentimento de resistência que sempre existiu, que nunca acabou, em relação à presença dos holandeses naquela região. Isso vai fazer com que, após o fim da União Ibérica, onde Portugal retoma, onde a coroa portuguesa, em nome da dinastia Bragança, retoma o controle das terras brasileiras, dos espanhóis, com a ajuda dos holandeses, inclusive, prometendo uma trégua de 10 anos. Depois desse momento de recuperada, de fim da União Ibérica, essa trégua que foi prometida vai acabar com a eclosão da insurreição pernambucana, que vai perdurar ali de 1645 a 1654. A insurreição pernambucana vai ser uma confluência perfeita de fatores. Portugal vai estar ajudando, os senhores de engenho não vão estar mais satisfeitos com os holandeses, por causa da cobrança daqueles empréstimos que foram feitos, enfim, pós-período nassoviano. E os holandeses, de fato, serão expulsos, Nassau vai retornar à Holanda, e as consequências brutais desse período vão ficar, especialmente em Pernambuco, onde você vai ter uma retração de 50% da produção açucareira e um aumento da concorrência do açúcar, e isso vai ser brutal, porque os holandeses vão começar a investir nas Antilhas, na produção açucareira nas Antilhas, no Caribe. Então, a concorrência vai aumentar muito, isso junto a uma retração da produção do açúcar no Brasil, em Pernambuco, vai ser muito impactante para essa economia, tá bom? Esse é um processo importante. Um outro processo que a gente pode destacar, que não costuma cair em prova, mas a gente pontua mesmo assim, é o processo de invasão dos franceses ao Brasil. Os franceses, desde o início, não ficaram satisfeitos com o Tratado de Tordesilhas, e vai haver um outro fator importante a ser considerado, que é o seguinte: havia muita disputa religiosa na França no século XVI e XVII. Então, os protestantes, os calvinistas na França vão encontrar no Brasil uma espécie de refúgio desses conflitos religiosos, além, claro, desses fatores como a insatisfação com o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre os espanhóis e os portugueses. Então, esses franceses vão partir para cá, eles vão se instalar no Rio de Janeiro, tá? E de fato vão ter uma participação bastante intensa no comércio, no escambo e no comércio do pau-brasil, mas isso não vai ser nada muito impactante, eles rapidamente são neutralizados e são expulsos do território. Isso não costuma cair em prova, mas a gente cita mesmo assim, tá bom? Vamos resolver agora 2 questões, eu acho, ou 3, não sei, sobre essa parte do conteúdo. Vamos lá resolver a questão 6. Ela vai dizer o seguinte: a rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Lembra que essa foi uma das medidas que fez com que os senhores de engenho se revoltassem contra os holandeses, o fato deles cobrarem de forma muito pesada as dívidas que os senhores de engenho tinham com esses holandeses. E aí, uma das primeiras medidas dos portugueses vai ser exatamente anular essas dívidas. Houve uma grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. Perceba que a nobreza vai comprar essa causa à medida em que economicamente isso é interessante para ela. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado do: letra A, fraqueza bélica dos protestantes batavos. Não é isso que o texto fala. Comércio transatlântico da África Ocidental. Também não é isso. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Definitivamente não.
diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, não. Letra E, interesse econômico dos senhores de engenho. Sim, é isso que a gente vinha comentando. O desencadeamento da revolta foi resultado do interesse econômico dos senhores de engenho. À medida que esses senhores estavam interessados economicamente no que os portugueses propuseram a eles, eles entenderam como viável essa expulsão dos holandeses e esse processo acabou se efetivando. Tá bom? Questão simples, novamente a interpretação de texto fundamental para esse processo. Vamos agora resolver a última questão. Eu lembro a vocês que na ficha a gente tinha também questão 8 e 9, e até a questão 9, eram 9 questões. No entanto, para que a gente não tenha uma aula muito extensa e muito cansativa, a gente vai resolver até a 7ª, e o conteúdo da 8ª e da 9ª questão, que já entra nas expedições, entradas, bandeiras, enfim, essa parte da segunda parte do período colonial, a gente vê na próxima aula, já entrando em Império, tá bom? Mas vamos ver a questão 7. Quando tomaram a Bahia, em 1624 e 1625, os holandeses promoveram também o bloqueio naval de Benguela Luanda, na costa da África. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreposto português do comércio de ouro e de escravos no litoral africano. Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses em agosto e novembro de 41. A captura dos dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento da atividade açucareira. Então perceba, havia um domínio pelos holandeses tanto do Nordeste açucareiro quanto dessas regiões escravistas na África, onde o comércio de escravos funcionava. É isso que o texto fala e é isso que a questão vai exigir da gente. Perceba como é simples. Os polos econômicos aos quais se refere o texto são as zonas comerciais americanas, não é a zona comercial americana que a gente está falando, são as zonas de produção do açúcar, no caso. Letra B, as zonas comerciais africanas e as zonas de transformação e melhoramento americanas. Não é transformação e melhoramento que é feito na América, é a produção de fato do açúcar. As zonas de minifúndios americanas, não é minifúndio, então a gente já descarta. As zonas manufatureiras americanas e as zonas de entreposto africano no caminho para a Europa, não é esse o ponto. Letra E, as zonas produtoras escravistas americanas e as zonas africanas produtoras de escravos. É isso, não é? Quer dizer, a gente tem de um lado uma relação de interesses que a Holanda dominava, tanto o comércio de escravos de um lado, quanto a produção açucareira escravista de outra. Então, essa era uma ligação importante para a manutenção dessa produção, uma vez que os escravos eram a principal mão de obra da atividade açucareira. Tá? Essa é uma questão um pouco mais complexa, exige uma leitura um pouco mais atenta do texto, como a gente percebe, mas nada é impossível. A gente lendo com atenção e a gente prestando atenção sempre em qual é a contradição, qual é o conflito que está sendo descrito no texto, a gente consegue resolver as questões. Nessas 2 semanas, eu acho que já deu para a gente perceber que as questões de história do Brasil sempre são pautadas nessas contradições, nesses conflitos, nessas relações que se estabelecem entre fatores que são apresentados pelo texto. Tá bom? Então a gente precisa estar sempre muito atento ao texto. Não adianta a gente ter domínio do conteúdo se a gente não faz uma leitura crítica desse texto para que a gente domine bem essa resolução de questão. Tá bom? Então, muito mais do que ler 300 páginas, o que eu recomendo para vocês é resolvam questões. Resolvam questões, entendam como que a prova funciona, porque aí você consegue resolver qualquer questão, mesmo que você não tenha um domínio pleno do conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, o e-mail está na descrição para que vocês falem. E até a semana que vem. Até 15 dias, na verdade. Daqui a 15 dias a gente se vê.